at VetStation. Olá pessoal, tudo bom? A gente está começando um projeto novo, esse projeto se chama VetStation. E o objetivo do VetStation é trazer para a comunidade a interação entre indústria, o nosso público, nossos clientes e os veterinários. E a inter-relação entre todo esse contexto. As relações humanas e as relações de saúde também. Então, queria que vocês acompanhassem a gente nas redes sociais e nos vemos em breve. Bom, gente, eu sou o Guto Cardoso. Eu tenho uma produtora de vídeo aqui. Conheci o Dr. Sérgio porque eu também sou dono de pet. E a gente foi criando uma relação muito legal e eu acho que juntou esses dois mundos. E, assim, esse podcast ele vai ser para trazer uma informação para você que é muito diferente do que a gente está habituado. Eu, que não sou desse universo, eu sempre brinco com o doutor que toda vez que eu converso com ele, eu fico espantado do tamanho desse universo. E eu acho que é isso essa impressão que todo mundo que está assistindo aqui vai ter. Então, esse projeto aqui a gente está começando agora. Eu espero que todos gostem. Se vocês também tiverem dúvidas, comenta no vídeo, responde a gente lá nas redes sociais, que a gente sempre vai conseguir ir colocando algum assunto que vocês tenham dúvida ou alguma curiosidade que vocês queiram compartilhar com a gente. Eu acho que vai ser bacana essa interação. Olá, gente, eu sou a Dandara. Eu também, da mesma maneira que o Guto conheceu o Dr. Sérgio, eu conheci ele levando meu animal até a clínica e também criamos uma relação e hoje estamos trabalhando junto. Estarei aqui com vocês para também trazer uma parte mais leiga e um pouco mais empresarial da parte de profissionalizar esse mercado. Bom, doutor, seguinte, separei até algumas perguntas aqui porque a gente já conhece você, mas eu queria que todo mundo que está assistindo a gente aqui te conhecesse melhor, saber quem que é o Dr. Sérgio. Então, doutor, fica à vontade. Eu quero que você se apresente e também conte pra gente como é que você veio parar aqui nos Emirados Árabes. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Sérgio, né? Sou médico veterinário, sou formado pelo FMG, me formei em 2002. E eu já tenho uma história de como que eu cheguei na veterinária para chegar em Dubai, né? Então, eu já criava bicho antes de eu estar na medicina veterinária, então sempre criei meus canarinhos, sempre tive cachorro, participei de exposições e tal. Isso me trouxe dentro do mercado de veterinária, mas isso é o Sérgio gostar de bicho, né? Então, isso desde criança? Isso desde criança. Desde pequenininho sempre tive bicho em casa, como a maioria dos médicos veterinários, a maioria dos biólogos também se identificam com isso. Até nutricionistas, até médicos mesmo, eles têm essa visão. Acaba começando dentro de casa ali, aquela profissão. Uhum. Então, a profissão ela é muito relacionada com isso. Você não gosta, não está dentro de casa. E sempre, eu não falo só de mim como Sérgio, os veterinários que eu conheço, todos sempre têm esse pequeno histórico. De o pai, o tio, um irmão, um primo, alguém incentivou ele a ter um bichinho, ele começa com bichinhos em casa, daí ele vai se profissionalizando. Sim. E chega nisso. Bom, entrei na faculdade veterinária com 19 anos e eu fui trabalhando dentro do UFMG. Dentro da faculdade eu fiz bolsa de iniciação científica, depois dessa faculdade eu fiz mestrado, especialização. Então eu tenho um pós-veterinária também. O que me fez chegar até Dubai foi uma situação interessante. Eu já tinha no Brasil minhas próprias empresas, né? Eu sempre tive no Brasil, o veterinário no Brasil é basicamente uma profissão, o veterinário é um empreendedor naturalmente. Tá. Então ele tem que tomar ordens, ele tem que dar ordens todos os dias, tem que tomar decisão todo dia, não só decisão de vida e morte, mas decisão relacionada ao que você vai fazer dentro da sua empresa naquele dia. Comprar produto, né, decidir que tipo de cirurgia você é capaz de fazer, qual tipo de animal que você tem que tomar conta, né? A gente vai conversar um pouco da indústria depois. E isso me trouxe para dentro da medicina veterinária com o interesse de desenvolver as diversas áreas dentro da veterinária. Então, dentro da veterinária, eu acabei passando por quase todas as áreas. Então, eu fiz estágio com nutrição, trabalhei com animais, com bovino, eu trabalhei com ave, de um modo geral, todo mundo me conhece muito mexer por ave. Trabalhei com pequenos animais, e aí culminou que acabei montando minha própria empresa no Brasil, que não foram uma, foram algumas. Então eu tive uma pequena empresa de nutrição animal. Eu ia te perguntar isso, se era tudo do mesmo mercado. Não, eu tive uma pequena fábrica de ração com foco em eu fazer ração
rações fareladas, né? Fala bem específico assim, porque pode ser que o pessoal do mercado queira saber o que eu fazia. Então, eu fazia ração farelada para galinha e para animais de sítio. E assim para animais ornamentais. Então, fazer mistura de semente para passarinho, mistura de semente para ave, de modo geral. Pô, isso foi o primeiro começo. Acho que bom, de novo, né? Eu sou o leigo aqui. Eu nunca ouvi falar isso. Para mim, ração, petisco é petisco e ponto final. Assim, nunca tinha ouvido falar. Isso desde novo. Então, eu fiz um trabalho no UFMG com nutrição de ave. A gente trabalhou com nutrição de ave. Eu ajudei a desenvolver uma ração. E a gente fez alguns projetos com algumas indústrias de ração do Brasil. Eu ainda dentro da faculdade veterinária e acaba te lançando para querer fazer alguma coisa na parte empresarial. Então, você quer fazer empresa, você acaba iniciando dentro da faculdade. Claro. Porque você tem o apoio total dos professores. Eu sempre tive apoio dos professores. Então, que muitos são amigos meus até hoje. Eu mantenho relação de amizade, de WhatsApp, de telefonar, de tirar uma dúvida. Tenho diversos da faculdade que são meus amigos. E aí eu montei uma distribuidora de ração. Isso desenvolveu mais uma clínica veterinária. Eu tive um pet shop, né, que eu fazia um número imenso de banhos por dia. Eram 80 banhos por dia, uma coisa maluca por dia de banho de cachorro, né? Basicamente Brasil cão. E aí o Brasil, o Brasil é um país muito difícil, a gente para trabalhar como empreendedor, e apesar de que deu certo, eu não tive... a gente vai conversar isso ao longo dos programas aí, para dar umas dicas até para as pessoas que queiram desenvolver alguma coisa, dos erros que eu cometi, das coisas que eu fiz de certo, para dar uma ajuda para todo mundo e dar uma ideia. O grande problema do Brasil é capital de giro, não é imposto. Imposto também prejudica, né? O mercado de trabalho é complicado, a competição é complicada, mas eu acho que o que mais prejudica o empreendedor iniciante no Brasil, falando Brasil especificamente, é capital de giro. Acesso a crédito é muito difícil. Sim. O banco não te dá crédito, você não tem dinheiro, você está começando. Né? E o seu melhor amigo não vai na sua clínica. Essa é a melhor parte de tudo. Você quer fazer um cliente amigo, é fácil. Fazer um amigo cliente é bem difícil. Então, essa conversão aí é bem difícil. Mas aí em qualquer área, né? Em todos os mercados. Isso acontece, a Dandara falou, é bem legal. Então, assim, isso acontece em tudo. Então, você tem que estar preparado, que você não vai ter apoio direto de muitas pessoas que estão te incentivando inicialmente, e isso faz um capital de giro, que é diferente quando você está fora do país. Fora do país, você já tem esse fator que você não tem os amigos ao seu lado. Porque você não tem amigo aqui. Você tem que entender que você vai desenvolver seus amigos com o tempo, mas você é um peixe fora da água. Você está fora do seu ambiente de conforto. Né? Você não está dentro da sua área de conforto. Então, você vai começar a trabalhar muito mais profissional, talvez mais concentrado, talvez menos disperso com o ambiente familiar, menos disperso. Então, a tendência de dar mais certo fora do Brasil acaba sendo maior. Porque no Brasil você tem muitas coisas que te distraem. E dentre elas que vai te distrair, inclusive, o capital de giro. Aqui é mais fácil o acesso ao capital de giro? Pô, sim, isso é mais fácil. Estados Unidos é mais fácil o capital de giro? Todo mundo sabe que é. Europa é mais fácil o capital de giro do que o Brasil comparado? Sim, porque eu também trabalhei na Europa. Mas é difícil comparado com o Dubai. Dubai ainda tem mais, no Dubai, nos Emirados Árabes, no Oriente Médio, de modo geral, você tem mais acesso a crédito, você tem mais acesso a capital de giro. E esse fator, ele pode ser o fator determinante no sucesso de um bom profissional, porque nem sempre um bom médico veterinário, tendo uma boa clientela, vai ser um médico veterinário de sucesso empresarial. Ele às vezes não consegue. Desculpa interromper, mas eu sinto isso até no meu meio, porque no Brasil eu trabalhava numa produtora de vídeo, e aqui, depois de algum tempo aqui, eu abri a minha. E eu acho que assim, desde que eu cheguei, eu sempre reparei que não só o acesso a capital, mas o networking que você faz aqui, eu sinto um pouco mais qualificado do que o networking que eu tinha no Brasil. Em termos da galera que tem grana ou que quer investir. Sim. Mesmo não tendo tanta grana, mas que está realmente com vontade de investir ou criar alguma coisa. Parece que o mercado daqui ele funciona, ele movimenta um pouco mais do que no Brasil. Dizendo da minha área. Entendeu? Sim, concordo. Eu acho que em todas as áreas, eu queria Dandara para ter a opinião aí, o que você acha, Dandara, disso? O que você acha? Sim, eu acredito que sim. Para a gente estar aqui fora, a gente já está mais qualificado, a gente já percorreu um caminho antes disso, nós já nos
já nos destacamos em alguma maneira. Então, por esse motivo, tem pessoas mais qualificadas e mais focadas, eu vejo. Porque aqui, se você não for focado, você não fica. É muito difícil. A gente se mantém aqui. O Dr. Sérgio está aqui desde 2018, né? Se eu não me engano. 2008, a primeira vez. Isso. Voltei em 2017. E então, para ficar aqui, para se manter aqui, você precisa ter esse foco e essa qualificação. Senão você não fica. A gente vê a história de tantas pessoas que já vieram, ficaram por um período, foram embora, ou por diversos motivos, que não é fácil ser um expatriado, um imigrante num país, mas muitos que ficaram pelo profissionalismo e pelo foco. O foco é importante, e isso que você falou. Então, no Brasil, você tem diversas distrações. Então, pensa na distração estatal. Você não tem... O imposto é grande. Então, assim, a carga tributária é muito alta. Falando para os empreendedores aí, de modo geral, a gente sabe que a gente vive no Brasil um manicômio tributário, que é simplesmente essa parte de tanto imposto e tanta taxa que você tem que pagar para o Estado, município e União, né, e para as associações médicos veterinários, não que eu esteja culpando o CMV, isso não tem nada a ver, eu acho que ele é super importante, mas são tantos impostos que o médico veterinário, ou empreendedor geral no Brasil, de todos os empreendedores, ele perde muito tempo que deveria ser focado no resultado. Ele perde um tempo em cima de burocracia, e essa burocracia acaba se tornando uma burocracia burra, trazendo o cara que, de vez ele está produzindo para fazer dinheiro no final do mês, ele está produzindo papel, documento. E aí, no final, ele não tem para pagar, porque vira uma bola de neve. Ele recorre a capital de giro e vai se tornando. Por isso, as empresas no Brasil, elas acabam tendo voo de galinha. Aquele voo curtinho ali, aquele voo curto, porque sempre falta alguma coisa. E não pelo empreendedor, de um modo geral. Igual eu falando especialmente do médico veterinário, ele tem uma tendência a ser chefe, ele tem que tomar decisão todo dia, e ele tem tendência a ser empreendedor. Então, o veterinário, de um modo geral, ele vai estar encaminhado para isso. Mas ele acaba se perdendo um pouco nesse foco e vai ter que trabalhar com essa parte. Tem que entender. Então, como que você corrige isso? Contador. Você tem que ter no caso do Brasil, falo com o Brasil. Aqui em Dubai, como é que funciona para mim? Eu tenho um accountant, que é o nome de contador, dentro da minha própria empresa. Então, hoje a gente tem 25 funcionários na empresa e eu tenho um contador. Calma aí. A gente já vai chegar nessa parte, porque isso era uma coisa também que eu queria saber. Eu até anotei aqui, porque, a gente agora saiu, o Dr. Sérgio saiu do Brasil. Chegou, claro, você trabalhou em outros lugares, mas... Trabalhei na Europa. Eu queria falar da sua chegada aqui, como foi o teu começo aqui, o teu começo empresarial. E, atrelado a isso, eu também queria que você falasse um pouco das dificuldades particulares daqui. Para abrir um negócio, por exemplo? Não necessariamente, mas a gente sabe que Emirados Árabes é conhecido por ter animais exóticos, né? Não só Emirados Árabes, mas acredito que o GCC, Oriente Médio. E eu sei que o doutor tem clientes exóticos também. Então eu queria que você colocasse um pouco do seu começo aqui, falasse um pouco do seu começo, até abrir a clínica, e essas particularidades que você não vê em outros lugares do mundo. Legal, vou falar umas coisas interessantes. Bom, eu saí do Brasil em 2006, fui para a Europa e fiquei 2 anos, porque um dos meus objetivos era melhorar meu inglês. Então, o meu inglês era inglês pífio, ridículo, para falar a verdade. E aí, eu indo para a Europa, eu tive que me expor a trabalhar em outras profissões, daquilo que eu queria, mas eu também trabalhei como médico veterinário. Isso são coisas que a pessoa tem que botar na cabeça. Olha, qual é o meu objetivo nessa ida para a Europa? Foi aprender inglês. Então, eu precisava aprender inglês por 2 anos, para ter um inglês interessante, e dali eu migrar para outros lugares onde eu queria, eu viajar para onde eu queria. Nesse meio termo, minha esposa foi convidada, ela estava na Europa comigo, ela foi convidada, minha esposa é terapeuta ocupacional, ela foi convidada como terapeuta ocupacional a vir trabalhar em Dubai, que estava já expandindo. 2008, Dubai estava bombando. Tava, acho que, construindo o Burj, né? O Burj estava finalizando. Estava no final do Burj. É. Nós chegamos aqui no final do Burj, estava abrindo o Burj Khalifa. Ali foi o primeiro boom de Dubai, né? Ali foi bem legal. O Melinho de metrô não estava pronto ainda, por exemplo, então a cidade estava chupando gente, engolindo as pessoas. É muito legal isso. Então, a Flávia, ela era responsável por uma clínica na Europa, de terapia ocupacional,
ela foi convidada para ser transferida da Europa para cá, pagaram super bem para ela. Ela veio primeiro e falou, cara, aqui a cidade está bombando, vem para cá. Quando eu enviei meu currículo, eu fui automaticamente absorvido. Então, eu fui convidado para trabalhar numa empresa na época. Essa empresa hoje ela não existe mais, ela existe diferente daquilo que era no passado. E eu não vou falar o nome da empresa para não criar nenhum choque assim, legal. Mas a empresa, ela me convidou para trabalhar aqui em Dubai. E na Europa a gente tem metade dos animais que eu trabalhava eram gatos e cachorros, né? Vamos colocar assim, 50% gato, 50% cachorro. Talvez assim, por eu atender animal exótico, atender ave, silvestre e tal, eu atenderia talvez ali 10% na Europa, né? Ganso, uma raposinha, alguns animais exóticos, hedgehog, aves de modo geral, e eu atendia gato e cão. O mercado do Brasil é basicamente hoje um mercado canino, né? Um mercado de pequenos animais no Brasil, é um mercado de cão e gato, mas eu te digo que 90% das clínicas trabalha basicamente com cães. E tem ali o gato quase como um animal exótico. Na Europa, o gato é um pet, assim como um cachorro, que ele está dentro Como no Brasil. Menos no Brasil. Talvez São Paulo um pouco mais à frente, em Rio talvez um pouco mais à frente, mas Belo Horizonte você tem a maioria das clínicas veterinárias trabalhando com um volume muito maior em cães, e tem uma lógica para isso, né? Desde a lógica do brasileiro gostar mais de cão, de ser ter um perfil mais ligado ao cão, a própria facilidade de você ter cachorrinho no Brasil, você é mais aceito o cão do que o gato. O Brasil gosta de criar passarinho, então o inimigo natural do passarinho é o gato, então por aí vai. Então quando eu vim para Dubai, eu cheguei aqui em Dubai, em 2008 eu vim convidado, diferente quando eu fui para a Europa. Para a Europa eu fui me aventurar, mas para Dubai eu fui convidado. Na Europa eu tinha um convite, mas eu sabia que o mercado era muito difícil, né? Validação de documento e por aí vai e tal. E depois a gente conversa sobre o documento. E aqui em Dubai eu já tinha uma situação diferente. O mercado em franca expansão, engolindo os clientes, engolindo os profissionais de qualquer área. Então eu vim para cá em 2000. A demanda estava muito alta. Demanda altíssima. Então eu vim para cá em 2008, fui absorvido rapidamente para esse mercado. E aí eu começo a trabalhar com os bichos que a gente não vê muito na Europa, né? Então, 90% do mercado de Dubai é gato e felino. E dentre os gatos, a gente tem os gatos especiais, como você me perguntou aí, né? Então, realmente, a gente tem sim aqui. Então, eu tenho clientes que trazem tigres, que trazem chitas, né? Que são os guepardos. Eu tenho clientes que têm animais exóticos, como savana, o gato savana. E eles levam na sua clínica? Vão na clínica. A gente tem o gato grande entrando na clínica. Meu Deus. E geralmente são pessoas, são clientes muito especiais, né? São clientes de altíssimo nível em Dubai, são locais, né? São pessoas ligadas aqui à família real e por aí vai e tal. E pessoas que têm os animais dentro de casa ou dentro de zoológicos particulares legalizados. Esses animais não são ilegais. A cidade tem algumas clínicas especializadas em animal silvestre. Por exemplo, os sheiks, por exemplo, eles têm uma clínica que eles não pagam. A clínica ela fica num determinado local, até próximo da minha clínica. Também não vou entrar em detalhe para isso, porque pode ter problema aí. Mas é uma clínica especializada onde os animais são levados para esse local. Quando eles pedem uma segunda opinião, eles buscam os especialistas ou pessoas que eles confiam bastante, que venham dar retorno para eles em cima daqueles animais que são especiais. Um tigre, uma chita, talvez uma onça, talvez um lobo, alguma coisa assim. Eu trabalhei no Dubai Safari, então isso me facilitou muito. Eu trabalhei no zoológico daqui, pela Dubai Municipality, que é a prefeitura de Dubai, né? Então eu fui contratado para trabalhar dentro do Dubai Safari, no projeto basicamente de organizar e orientar o hospital veterinário do Dubai Safari. E dali eu também trabalhei numa outra agência maior, prestando consultoria para a agência de meio ambiente de Abu Dhabi, e depois eu trabalhei para o NARC, que é o maior projeto de introdução de fauna do mundo. Eu fui coordenador em Dubai, fui coordenador no UAE e fui coordenador internacional de vida selvagem para 15 países, desde o norte desde o Marrocos até o Uzbequistão. Então a gente vem trabalhando dentro desse perfil. A empresa tem 15 mil, tinha, né, no momento que eu trabalhei lá, 15 mil funcionários, 9 mil diretos e 6 mil indiretos. E a gente fazia a reintrodução de fauna de uma espécie específica, duas espécies, que é a rubara, é uma ave que é caçada pelos sheiks aí e tal.
é caçada com falcão, não é caçada com tiro ou com arco e flecha. E essas aves elas são reproduzidas em cativeiro e a gente reintroduz essas aves no meio ambiente. Mas para reintroduzir a ave no meio ambiente, você faz o quê? Você faz todo o estudo de solo, água, meio ambiente, né? O habitat, né? Do habitat natural. Não só da ave, a gente acaba atingindo os habitats na época eram 100 espécies ameaçadas de extinção. Mas nós estudávamos outras espécies também, inclusive raposa que não é ameaçada de extinção, raposa do norte da África, as raposinhas do centro da Ásia, hedgehogs, por exemplo, lagartos, grilos e outros animaizinhos que a gente não lembra muito que existem no meio ambiente, mas que são animais que são importantes para a composição geral do ecossistema. Né? A gente fala de ecossistema, ele é importante no geral, inclusive as bactérias do solo. Então, por exemplo, no Uzbequistão, eu tenho que lá congela literalmente o solo por 3 meses. Né? Então, eu tenho o degelo é importante para a gente entender. Caraca, e já no sim. norte da África, a mesma subespécie, que são 2 espécies diferentes, uma é undulata no norte da África, a outra é a maquini, o Gubara maquini no centro da Ásia. Essa no centro da Ásia ela tem que migrar para o Oriente Médio para fugir desse gelo. Né? Uhum. E a outra que está no norte da África, ela migra de uma posição para outra, mas para diminuir a quantidade de calor, não por conta de gelo, porque no norte da África você não tem o gelo tão intenso. Uhum. No Marrocos, por algumas pessoas que não conhecem o norte, eu já viajei bastante, então você tem partes interessantes. O Marrocos também tem gelo, né? Você tem nas camadas... Isso é difícil acreditar, cara. É incrível, né, cara? Por isso que essas viagens são tão interessantes. Sim. Então, quando eu fui para o Marrocos, a gente foi também estudar uma área de gelo, uma área de neve. O Marrocos neva. Mas também num curto período de tempo. Num curto período, né? comparado com o Uzbequistão, que ficam 3, 4 meses, dependendo do ano, dependendo da posição do local. No Marrocos você tem ali 30 dias. E geralmente é no final do ano, ali para final de novembro até ali começo de fevereiro, e que é mais ou menos próximo do que vai na Europa ali. Porque os montes, né, falando assim com o pessoal, as montanhas do Marrocos, elas vão estar de frente para a Europa. Então elas pegam também aqueles ventos e aquele subclima. E tudo isso você tem que considerar para poder fazer uma reintrodução, por exemplo, de fauna. Sim, porque eu não vou poder reintroduzir um animal, não posso reintroduzir um animal que não suporta gelo no final do ano, por exemplo. Não, ok, mas aí você tem que trabalhar em parceria com um geólogo, com biólogo. O veterinário, o que foi isso? Por que eu fui alçado tão alto assim dentro da profissão como executivo da empresa e executivo do país aqui no caso? Uhum. Porque eu tenho essa visão holística de trabalhar em diversas áreas e principalmente saber reconhecer que o outro que trabalha comigo é melhor do que eu. Mas isso é muito importante. Mas você sente essa falta de humildade em alguns setores? Sim. E talvez isso tenha te destacado. Isso me destacou. Por quê? Porque como veterinário é um meia-culpa, né, geral, da profissão. Como nós veterinários, nós temos que tomar decisão todos os dias, automaticamente você é um líder. Então, você como líder, você tem muita dificuldade de reconhecer que o cara que está do seu lado, ele é melhor do que você. E saber reconhecer que o seu anestesista é melhor do que você na anestesia, também te faz bom na cirurgia. Mas o anestesista é melhor do que você. Uhum. E às vezes o seu cirurgião é melhor do que você. Talvez ele não seja melhor em tomar decisão, mas às vezes ele para cortar, para fazer um ponto, para poder fazer uma sutura diferente do que você faz, ele é melhor do que você. E a lógica de você montar uma empresa e trabalhar em conjunto é ter pessoas melhores que você. Porque você só vai crescer... Plenamente. Você só cresce se você não tiver isso. Então, dentro do que eu fiz, eu como fui executivo, eu preciso trabalhar com pessoas onde eu tomo a decisão para eles, que eles não são tão bons em tomar decisão, mas eles são especialistas em cada área. Então, um biólogo, por exemplo, que trabalha com... Né, vou dar um exemplo qualquer aqui, o cara trabalha com uma parte específica que é a parte de incubação. Às vezes, o cara que trabalha na incubação, da Rubara, por exemplo, um exemplo clássico, ele é melhor na incubação, ele é um biólogo, um especialista em incubação, melhor do que um médico veterinário. Então, esse cara é meu especialista, eu tenho que ouvi-lo na hora de tomar uma decisão, de saber qual o número de animais que eu vou incubar e quantos animais vão ser liberados na fauna. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele também, esse biólogo, ou esse veterinário que trabalha comigo, tem que entender que a tomada de decisão vai ser minha, que eu vou ter que tomar a decisão e assumir a responsabilidade de realizar a soltura daqueles animais naquele momento, baseado em tudo que o pessoal trouxe para mim. Então, os relatórios, o estudo clínico,
o momento de fazer a introdução e o risco. E quem vai assumir esse risco? A empresa ou aqueles executivos da empresa que tomaram a decisão. Então, isso é um problema, às vezes, dentro das profissões que vocês são os líderes, né? Engenheiros, veterinários, médicos, porque, às vezes, aquele profissional ele não aceita tomar a decisão, ele joga a decisão na mão de alguém, de algum especialista, isso é errado, ou ele toma uma decisão levando em consideração apenas o risco sem ouvir o especialista. Então, trabalhar com gente boa é importante, mas trabalhar em time, né? Isso é importante, a gente conversa todo dia, né, Isso é Dandara? fundamental. Trabalhar em time. Fora do Brasil, sozinho não funciona, tem que trabalhar em time. No Brasil também não funciona, você tem que trabalhar em time. Mas, cara, é muito interessante. É como eu falei, né? A gente, toda vez que a gente conversa, eu vou descobrindo coisa nova. Eu lembro que você me falou já desse projeto, mas eu não tinha essa dimensão desse time, porque às vezes a gente fala, pô, tem não sei quantos 1.000 funcionários, 1.000 pessoas envolvidas no projeto e tal, mas aí quando você começa a levar em conta o lugar que tem gelo, e aí o animal tem que migrar, e aí você tem que pensar nisso, pensar naquilo, realmente faz sentido ter muita gente envolvida, né? Sim. E é uma coisa, nesse caso é uma coisa de governo. E o que eu aprendi lá, eu trouxe para dentro da clínica veterinária. Então, eu trabalhei para outras clínicas, e aqui em Dubai, né? Não só em Dubai, em Abu Dhabi também. Prestei consultoria para diversas clínicas, que aqui em Dubai eu já montei 5 clínicas, não minhas, eu montei 5 clínicas de outras empresas. Ah, mas ali você atuou como consultor. Consultor. Eu fui consultor da abertura das empresas. E não só abertura, mas fundação e por aí vai e tal. E eu montei minha própria empresa. Então, a dificuldade de montar a empresa aqui em Dubai são infinitamente menores do que comparadas com as que a gente tem no Brasil. Muito menor. Infinitamente menor. Mas surreal. aí nós vamos explicar quais são as características das duas. Se você me deixar falar. Claro. Vou só dar um toque na turminha. Então, como é que funciona no Brasil? No Brasil, para abrir uma empresa, você pode abrir a empresa talvez em 48 horas. Né? Assim. Acho que Acho que até mais rápido que isso. Em alguns casos, 2 horas, né, Dandara? É rápido lá, né? Isso você abre a empresa rápido. E aí você vai correr com toda a documentação depois. Então, você abre, aí você vai abrir e a fiscalização vem depois. Então, você vai ter fiscalização dos órgãos ambientais, no caso estou falando especificamente para a clínica veterinária. Então, a fiscalização dos órgãos ambientais, fiscalização da prefeitura, isso vai acontecendo ao longo da abertura da empresa. Em Dubai, no caso do UAE, isso não funciona assim. Como é que funciona? Primeiro você faz as suas aplicações, faz o que se chama no Brasil de consulta prévia do local. Então, no Brasil, você faz consulta prévia para saber se você pode montar a empresa naquele local. Mesma coisa acontece em Dubai. Mas no Brasil, não vai impedir você de abrir a empresa nesse local. Em Dubai, vai te impedir. Então, você vai abrir a sua empresa aqui em Dubai de acordo com a legislação vigente no local. Então, você vai abrir isso aí lá. Bom, depois você vai fazer a sua trade license, né? Que é o seu CNPJ no Brasil. Você vai o equivalente. É o equivalente ao CNPJ, você vai abrir. Então, aqui, para você abre a sua trade license e você começa a especificar quais são as categorias que você vai trabalhar, quais são elas. De modo geral, como no Brasil, você começa com 5 básicas. Você pode colocar outras a mais, o que eu não aconselho. Se concentre nas 5 aqui no UAE e faça melhor nas 5 que você está fazendo. Eu também fui aconselhado a isso. Faz só 5. É um FII minúsculo que você paga por acrescentar, mas também me aconselharam a isso. Olha, você tem 5, faz 5. Faça Trabalha 5 bem nessas feito. 5. Não faz Você outro. precisa ter toda a equivalência dos documentos também, né? Para começar isso. Então, não é simplesmente abrir uma clínica veterinária sem ser veterinário. Você tem todas as licenças, os documentos, e tem que fazer essa equivalência vindo do Brasil ou do país que você vier, e nas relações de Foreign Affairs também, para reconhecer tudo, carimbar tudo. E aí sim você consegue. Então, essa parte da legislação aqui, tudo é muito necessário previamente. Exatamente. Então, sem essa documentação prévia, a sua empresa não abre. E isso é uma diferença no Brasil. No Brasil, você abre a empresa e vai literalmente consertando. Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem do Brasil é que você já começa a gerar um pequeno caixa e que você vai conseguindo se portar ali dentro, vai fazendo um caixa, vai vivendo, né? Aqui no Dubai, não. Se você não tiver o caixa já separado e
e separado ali, e se você não tiver estômago para poder aprender a entender que você não está no seu país, que você precisa fazer aquela documentação, você não vai nem abrir empresa. Já é o primeiro passo de abertura. Então, o famoso capital inicial. O famoso capital inicial. Então, você tem que ter realmente um capital. Aprendeu no Brasil, vai ter que usar aqui. Então, você vai ter que ter capital inicial. De forma efetiva, sem jeitinho brasileiro. Sem jeitinho brasileiro. Você tem que aqui não tem, começar a trabalhar com produto, é diferente de trabalhar com serviço. E aqui em Dubai é a mesma coisa. Você vai ter que... A legislação local, ela tem que ser cumprida à risca. Cumpriu a legislação, você consegue passar para o passo seguinte, que é começar a trabalhar com a empresa, e a gente vai funcionando e isso aí vai. Por falar em empresa, em que ano que você abriu a sua clínica? Eu abri a Intervet em 2001. Tá. 2001? 2021. Ah, tá. Desculpa. 2001 seria ótimo. Não, eu abri em 2021, eu abri logo pós-corona, e no dia 1º de julho de 2021. Certo. E aí, desde então, você nunca teve... porque assim, a minha eu abri em 2020... A gente está em 2025, 2023. Só que assim, no meu caso é muito mais fácil, porque primeiro eu tenho FlexiDesk. Eu não preciso de um lugar físico. Sim. E a única taxa, assim, o único impedimento, a única cobrança que existe é para você fazer renovação. Mas eu tenho alguns amigos que abriram empresa aqui de importadora de alimento, que aí envolve também é outro universo, que tem uma papelada completamente diferente, você tem certificados e autorizações saindo do país, entrando aqui no país. Você sentiu algum impedimento, assim, em termos de burocracia, para continuar com a execução do projeto da sua clínica, ou não? Não, isso já foi precificado. Por isso que eu faço consultoria. Quando a gente tem as dificuldades do dia a dia, mas eu precifico antes da gente iniciar qualquer tipo de projeto. Então, esse projeto da clínica, eu já sabia que a gente teria renovações anuais, licenças que são mais extensas de ser obtidas, licenças da municipal, licenças por exemplo, a gente tem raio-x, então eu tenho que ter licença do órgão do governo relacionado a ter um aparelho de raio-x, que isso é ligado porque é um aparelho que emite raio, né? Claro. Que pode trazer problema de câncer, pode ser nocivo, por aí vai estar. É um hospital. Então a gente tem que entender que a gente, além de ter as licenças dos bichinhos, que a gente gosta de trabalhar, eu tenho a licença da saúde, que então eu tenho que respeitar a coleta do lixo. A nossa coleta do lixo é uma coleta de lixo específica. A nossa coleta de material de cortante, tem uma outra empresa que faz a coleção para a gente, então isso envolve uma outra licença. E isso é o que eu falei, a precificação. Isso aí a gente já está preparado para isso. É mais complicado, mas o serviço se paga. Ele é rentável. A clínica veterinária, ela te dá retorno que eu não teria o mesmo retorno financeiro no Brasil. A média no Brasil é mais difícil você chegar onde eu estou chegando aqui, né? Então você consegue se posicionar melhor no mercado. A Intervet, ela fica uma das melhores ruas do mundo hoje, para te falar a verdade, né? Intervet, eu estou a 1 quilômetro do Burj Al Arab, que é esse hotel 7 estrelas, numa avenida das mais caras hoje do mundo. Com certeza. É um dos melhores pontos, super bacana, com uma equipe super bem treinada, um pessoal bacana, Dandara do lado aí para poder falar, Dandara é minha gerente lá. Então a gente está muito preparado para isso. E essa preparação, ela vem, claro, eu trago muito do Brasil, agradeço demais o que eu aprendi no FMG, agradeço demais aquilo que eu aprendi ao longo do tempo que eu trabalhei lá no Brasil, o tempo que eu tive na Europa também. Mas aqui te ajuda a profissionalizar ainda mais. Tem o sangramento natural, que você fica chateado. Por exemplo, gostaria que alguns documentos andassem mais rápido. Aqui também é burocrático, né? Sim. Aqui tem o lado, tem. O lado complicado da burocracia. Mas tem a lógica da burocracia dos caras. A lógica deles não funciona se não está certo. Então você tem essa pressão que
A gente brasileiro, você colocar numa caixinha é difícil, né? Colocar o selinho naquela caixinha do Brasil, poxa, se a gente faz tudo assim, né, flexível. Aqui o cara quer o contrário, tem que fazer dentro dessa risca. Quadrado. E aí, nesse momento, você observa que a gente consegue ter resultados interessantes, porque os caras têm razão. Fica nesse quadrado que vai dar resultado. Ele já tem uma fórmula, olha, fica quieto aqui, que vai dar certo. Sim. Eu garanto que isso vai dar certo. E aí, dá, né? E dá, cara. E pior que dá. Mas, por outro lado, você também tem um respaldo, né? Se algo acontece que sai do padrão ali, acontece algum acidente, vem alguém ao contra você, você já está assegurado com todas as licenças. Se você tem a licença, é porque você é um profissional capacitado para estar exercendo aquela profissão. Então, qualquer problema que tenha na clínica, a gente está vivendo a gente está lidando com vidas, né? Então, qualquer problema que aconteça, um tratamento que no dia seguinte o animal morre ou tem alguma recaída, você tem o respaldo das licenças e todas essas burocracias que a gente passou para falar. Eu sou um profissional qualificado, eu tenho permissão para fazer isso, e é simplesmente a decisão que a gente toma dia a dia como um veterinário de decidir fazer aquele procedimento ou não. Por exemplo, a Dandara tocou num assunto super interessante. Nenhum animal faz nenhum procedimento na clínica se o proprietário não assinar, por exemplo, os termos de anestesia e protocolos de entender que o animal pode morrer no processo anestésico. Ou que o animal, ele, além de ele assinar esse papel dentro da clínica, acaba sendo burocrático para mim mesmo, a gente tem um papel de hospitalização, que não tem nada a ver com de anestesia. O papel de anestesia é para poder dar o respaldo sobre o anestesista. Tem um papel de cirurgia, que o proprietário entende que aquela cirurgia é feita sobre aquele risco e quais são as doenças que o animal está sendo submetido a quê. O papel de hospitalização é um outro documento. Então, se eu levo o meu animal, por exemplo, na clínica, eu tenho uma série de documentos para assinar, cada um respectivo a uma coisa, que responde a uma área do governo do UAE, por exemplo. Por que anestesia separada? Porque todo medicamento aqui ele é contado, literalmente contado, assinado, e uma vez por mês eu mando um relatório para o governo e eles mandam o fiscal ver quanto de medicamento eu tenho dentro guardado. Caramba! Verdade. É muito maior. Às vezes você fala, tanto documento, tanta coisa que eu tenho que assinar. Mas funciona. Mas é porque você é responsável, é uma vida que você está colocando lá. E é uma clínica, é um hospital. Ninguém chega lá, nenhum animal chega lá. Porque está indo de colônia de férias. Normalmente eles estão doentes. E uma coisa que eu tenho discutido bastante com o Dr. Sérgio é que antigamente os pets, eles tinham muito menos recursos para saber sobre doenças e tudo mais. E hoje, como eles vivem mais, você vê que antigamente o gato você tinha um período de tempo, uma idade. 5, 6 anos. Hoje chega a 10, 12 anos. Então, você também tem mais doença, uma gama maior de doenças. Você não consegue... O pet não fala pra você, tô com dor de barriga. Ele chega lá miando, ou latindo, urgindo de dor. E é do médico fazer os exames. Antigamente era mais toque. Hoje em dia tem tantos recursos, né? Ultrassom, raio-x... E o Dr. Sérgio pode falar mais sobre essa área mais específica dos exames? Vários exames. Então, por exemplo, isso que a Dandara tocou um assunto super interessante, que é... Primeiro, eu acho que é interessante, a gente conversou algumas vezes, da relação do médico veterinário com o proprietário. Então, se o médico veterinário ele não confiar no médico... Desculpa, se o proprietário não confiar no médico veterinário, ele não tem essa... E como se conquista essa confiança? Através de bons resultados. Por que o meu nome em Dubai está sempre em cima, né? Uma das melhores clínicas do UAE é a nossa clínica. Eu, como um dos melhores veterinários da cidade. Por que se joga isso lá em cima? E não sou eu que venho falando. Você vê pelos rates da gente de Google Reviews, de gente telefonando, a comunidade brasileira sempre me indicando como veterinário. Os ingleses, a gente tem um grupo muito grande de ingleses, que são clientes super exigentes, né? Franceses, né? Que são clientes recorrentes da clínica. Hoje, o meu maior público de comunidade ainda é a comunidade brasileira. Mas os ingleses são o segundo. A gente tem, se não me engano, 20% de brasileiros e 19% de ingleses. 19% de ingleses. Então, assim, a gente tem um número muito alto de estrangeiro. Hoje, a Intervet ela tem um número muito maior de não brasileiros dentro da empresa, como cliente, do que como cliente. E por que isso aconteceu? Porque a gente foi desenvolvendo um bom trabalho e todo mundo chegou. Então, trazer o animal, criar essa confiança,
é através de bom resultado. Então, você tem o resultado de um grupo, né? Eu nunca trabalho sozinho, eu tenho um grupo que trabalha comigo. A gente tendo um grupo que trabalha bem, o resultado ele vem. E a partir do resultado você cria confiança entre os proprietários e com qualquer área. E esses proprietários, eles são muito ligados ao pet, porque antigamente, quando a Dandara falou, ele vivia 5 anos e vivia fora de casa. Hoje os animais eles vivem 15 anos dentro de casa. Sim. Ah, tá. O relacionamento que você tem com o animal, ele é um relacionamento muito mais íntimo. Então, pelas pesquisas que a gente tem há mais tempo, eu entrei na faculdade em 90 e pouco, 94, né? As pessoas pediam para a gente ajudar a desenvolver rações que diminuíssem o trabalho, né? Da turma. Hoje em dia, você trabalha muito mais com bem-estar animal. Então, hoje não se conversa sobre se você vai dar ou não vai dar ração para o cãozinho. Né? Você hoje trabalha com uma gama que a gente fez um congresso uma semana atrás. Exatamente, a gente está falando de estrutura monoclonal. Então, quer dizer, são coisas muito pequenininhas, assim. A gente fala de estrutura monoclonal dentro de uma célula, ou extracelular. A indústria se desenvolveu. A indústria se desenvolveu ferozmente. E tem outra coisa interessante. Então, antigamente o pessoal falava assim, então a gente desenvolve um produto para humano, né? Em cima de um modelo animal, por exemplo, vamos pensar numa vacina contra a raiva, por exemplo, vamos pensar num soro antiofídico, seja o que for, você vai fazer alguma coisa no modelo animal, você usa no ser humano, e aí o médico veterinário depois tem que trabalhar com um produto que foi desenvolvido para o humano e agora vai ser readaptado de novo para a medicina veterinária. Hoje em dia não. Hoje você tem produtos que são desenvolvidos muito intensamente desenvolvidos para animais. As máquinas que eu tenho hoje na minha clínica, né, eu tenho um desses, o pessoal não sabe tudo, desses bipzinhos, né, são aparelhos que vão medir frequência cardíaca, frequência respiratória, né, fica fazendo barulhinho na bip, 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 porque a pessoa às vezes não sabe que são essas coisinhas, né, então só para dizer o que é bem rapidinho, então para controlar a frequência cardíaca. Eu tenho um aparelho... Foi fácil visualizar. Tá? É fácil visualizar. Foi muito fácil. Então, essa parte que controla, eu tenho um aparelho que me controla 14 funções básicas de sinais vitais do animal, que vão desde CO2 e oxigênio até um eletrocardiograma, em tempo real. No UAE, né, em Dubai, eu tenho 2 máquinas dessas. Uma é minha, uma está em outra clínica. Então, são máquinas específicas, chama Vettronic, a máquina. Ela é feita por uma empresa inglesa que chama Burtons, e os caras trabalham com produtos só para animal. E no caso especificamente só para pequenos animais. Então a segurança de uma anestesia feita com um aparelho desse, né, é muito maior. O nosso aparelho de anestesia não é um aparelho anestésico humano, é um aparelho anestésico de veterinária desenvolvido para pequenos animais. Tá, então, é bem específico, né? São específicos, então você consegue trabalhar e ter resultados melhores nisso. Doutor, é o seguinte, eu acho que aqui a gente pode encerrar. Eu acho que foi um primeiro episódio que a gente queria mostrar um pouco de quem é o Dr. Sérgio, né? Como ele chegou aqui. Primeiro bate-papo. Sim. E eu tenho muita curiosidade em coisas que eu tenho certeza que a galera vai ficar empolgada em ouvir, porque casos peculiares, lugares inusitados que você já foi resgatar ou já foi resolver problema, e eu também quero trabalhar e conversar essa questão do psicológico, tanto do veterinário quanto essa relação do veterinário com o dono de pet. Mas a gente vai deixar isso para um próximo episódio. Então eu queria agradecer vocês por estarem aqui nesse projeto. Acho que vai ser bem bacana a gente continuar esse projeto junto. Obrigado, Guto. Obrigadão. Obrigado, Dandara, por tudo aí, para a gente ter participado desse primeiro programa. É só a introdução. E espero que vocês sigam a gente nas redes sociais, que vocês sigam a gente nos próximos episódios e, principalmente, que sigam a gente para novas dicas. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigada.